Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Meninos Eu Vi. Muito prazer para você que está chegando agora. Eu sou Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandem uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S. Você pode também usar as minhas social networks, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram e no Blue Sky. E você pode, finalmente, fazer um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo este episódio pelo YouTube. Para terminar, eu tenho que reforçar sempre o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas social networks que tem todos os links lá. Hoje vamos falar de um blockbuster de verão no hemisfério norte: Twisters. Tyler Owens calls himself a tornado wrangler. If you feel it, chase it! I said if you feel it, chase it! All right, here we go. Oh, she's perfect. She's gorgeous. You thought you could destroy a tornado. We never had a chance. You want one? Twisters é um daqueles filmes blockbuster de verão que você já entra no cinema sabendo o que esperar. Pelo menos eu entrei assim. Mas quando eu comecei a ler os créditos, na verdade eu li os créditos antes de entrar na sala, eu pensei que poderia ter um algo mais. Sabe por quê? Esse filme é dirigido pelo Lee Isaac Chung. Lee Isaac Chung é um diretor de cinema norte-americano com ascendência oriental, mais especificamente coreana, que dirigiu aquele filme Minari, um filme super sensível sobre uma família de descendentes sul-coreanos e seus dramas na América. Um filme que foi inclusive indicado a vários Oscars e por aí vai. Por isso eu achei que o Lee Isaac Chung fosse imprimir algum tipo de relação sentimental muito parecida com o que ele fez em Minari, porque qual o sentido de você escalar um diretor como esse para um filme como Twisters, um grande blockbuster, se não para você colocar esse tipo de coisa, se não para você dar uma outra cara ao filme e colocar alguns outros elementos que o distanciem de um blockbuster comum. Lê do engano. Twisters é um blockbuster, por assim dizer. A comparação que eu fiz na minha cabeça foi com Eternos da Marvel, que escalou a Chloe Zhao, diretora de Nomadland, premiada com o Oscar, para dirigir aquele filme. É engraçado, a Chloe Zhao nunca mais fez nada depois de Eternos. Ela deve estar se recuperando da bomba que foi aquele filme. Mas que a gente achava também que ela ia colocar um outro olhar, colocar alguma outra coisa diferente dentro de um blockbuster na Marvel. Mas com esses dois exemplos eu agora tô convencido de que não é possível fazer isso. Quando você tá dirigindo um filme blockbuster como esse ou como Eternos, você tem que fazer o arroz com feijão. E é isso que Twisters é.
o arroz com feijão. É um arroz com feijão mal feito? De forma alguma. É um arroz com feijão muito bem conduzido por ele, com a dose certa de história e cenas de ação, mas que não passa disso para minha decepção. Se você tá aí se perguntando se o filme é uma continuação do original, é e não é. Ele é tido como uma continuação do original, anos e anos depois dos acontecimentos do original, mas não tem nada no filme, a não ser algumas coisas sugeridas em um momento e outro, que remetam ao original. Você não precisa ter assistido o Twister lá atrás para assistir a esse Twisters. E de certa forma, eu acho até que a história desse agora é um pouco melhor. A história é focada na personagem da Daisy Edgar Jones, que ela é uma jovem cientista, trabalha ali no departamento de meteorologia de Nova York, que tenta superar um trauma do passado, que eu não vou entrar em detalhes qual é, até que se reencontra com um amigo desse passado, que é o personagem do Anthony Ramos, que a traz de volta para esse universo de caçar tornados. É disso que Twisters se trata. É um grupo de pessoas que vai caçar tornados. Ela havia feito isso no passado e ela é trazida de volta para integrar uma equipe que caça tornados, e aos poucos a gente vai descobrindo qual é o propósito dessa equipe. E quando ela chega lá, eles encontram um outro grupo que é capitaneado por um youtuber, aí sim o personagem do Glenn Powell, que também caça tornados pra colocar no YouTube e fazer seus vídeos e coisas do tipo. E aí o embate entre essas duas equipes é o que movimenta o filme na primeira parte dele, mas depois o filme vai se movimentando de uma outra forma. É muito óbvio que você tendo Daisy Edgar Jones e Glenn Powell no elenco, você já imagina que em algum momento eles vão se relacionar de uma forma ou de outra. Amorosamente, como amigos, como inimigos, isso eu vou deixar para vocês assistirem ao filme para entenderem. Mas o que eu queria falar de Twisters, e sem spoilers, tá? É que eu fiquei um pouco decepcionado, porque nem mesmo as cenas de ação, as cenas em que eles estão caçando os Twisters, os tornados, são vibrantes, são cenas que te deixam sem fôlego. Sabe aquela história de você grudar na cadeira que eu já falei tantas vezes aqui nesse podcast? Você fica grudado na cadeira enquanto a cena se desenrola, enquanto a ação se desenrola e você não consegue às vezes nem respirar? Não tem nenhuma cena desse tipo em Twisters. Eu acho que Twisters é um filme que falta um pouco de propósito para ele. Falta um objetivo. Sim, a gente entende que eles estão caçando os tornados, a gente entende os propósitos dos personagens ali, que eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas o cômputo geral, e eu adoro essa expressão, falta um pouco de propósito, falta um pouco de emoção, falta aquele algo mais que causa um arrepio na espinha. Eu nem achava, na verdade, que esse filme fosse me causar um arrepio na espinha, mas eu também não achava que eu fosse simplesmente assistir aquelas cenas e, terminada uma cena de ação, eu simplesmente fosse falar, ok, vamos pra próxima. É isso que Twisters causa na gente, ou não causa na gente. A parte científica, que nesse filme tá muito mais explicada, muito mais detalhada até do que no filme anterior, no primeiro, no Twister, é uma bobagem, porque a gente não sabe se toda aquela ciência por trás é real, e na verdade isso não interessa. Eu até acho que não é real, porque se fosse real, tenho certeza que os cientistas já estariam utilizando desses artifícios para caçar os tornados e para acabar com os tornados, que é um dos plots desse filme. Então, no final das contas, quando eles começam a falar de toda aquela parte técnica de como fazer isso, como fazer aquilo, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, eu sinceramente encostava na cadeira e ficava ouvindo aquilo ali, sabe? Entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Não me diz nada, não me disse nada aquilo. O filme é muito essa história de acabou uma cena de ação,
vem o blá 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 técnico, blá 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 de relacionamento entre os personagens e vem outra cena de ação. Só que aí as cenas de ação não são à altura daquilo que eu imaginava. Com toda a técnica, com todo o CGI envolvido nisso, eles não conseguem, ou Lee Isaac Chung, ou sei lá, os diretores de segunda unidade que fizeram as cenas de ação, não conseguiram imprimir o ritmo que eu achava que esse filme deveria ter. E aí o que sobra? Sobra o elenco. A Daisy Edgar Jones é uma atriz que eu sempre gostei desde Normal People e ela é bastante versátil e eu até fiquei bem impressionado com o sotaque de Oklahoma que ela conseguiu imprimir aqui. Ela é natural de Oklahoma no filme, a personagem dela é natural de Oklahoma no filme. Eu fiquei impressionado porque ela é uma atriz inglesa com um sotaque muito forte. Eu, às vezes, sou bem impressionado com essa coisa de atores ingleses fazendo sotaques norte-americanos ou o contrário. E ela tem a aura certa para o que a personagem dela pede. Ela é uma garota que consegue, de certa forma, prever quando um tornado vai se formar. E por isso ela é especial, por isso ela é o centro do filme. Mas, ao lado dela, eu já falei do Anthony Ramos, que é um ator que eu gosto bastante, desde Hamilton e outros filmes, mas a gente tem aqui o galã da vez, a gente tem Glen Powell, que eu já falei dele aqui em outros filmes, tanto aquele filme Todos Menos Você, com a Sydney Sweeney, que ele estreou no início desse ano, quanto mais recentemente o Assassino por Acaso, que foi o filme mais recente dele que eu elogiei aqui no podcast. Vale lembrar que muita gente se deu conta de quem era o Glen Powell por Top Gun Maverick. Ele fazia o Hangman no Top Gun Maverick. E ele é o ator da vez, ele é o galã da vez, tá enfileirando um filme atrás do outro e ele realmente é um ator muito empático, ele é um ator carismático e a gente acredita em todos os personagens dele. Eu disse isso quando eu falei de Assassino por Acaso, você acredita naquilo que ele tá fazendo. Ele é versátil, ele não é só um ator bonitão, o galã da vez, mas que não tem conteúdo. Ele sim é um bom ator e versátil, já disse, consegue, lá no Assassino por Acaso, por exemplo, ele fazia diversos personagens, e aqui ele encarna aquele personagem bonachão, bem-humorado, meio vilão no início, você não sabe ao certo se ele é vilão ou mocinho, aos poucos a gente vai descobrindo qual é a dele, tudo no tom certo, e a química dele com a Daisy Edgar Jones funciona, os dois funcionam bem na tela e são dos dois os melhores momentos desse filme, à parte todas as cenas de ação que eu já falei aqui pra vocês. E ainda falando do elenco, eu queria destacar duas pessoas, dois atores, um ator e uma atriz, que são bem curiosos de estar nesse filme. Primeiro, a Kate O'Brien, que é uma atriz que a gente viu no filme Love Lies Bleeding, que muito sucesso fez no circuito independente esse ano, e ela é uma das pessoas ali da equipe do Glen Powell, do personagem do Glen Powell, que é o Tyler Owens. E a outra pessoa que eu queria destacar é o Scott, que é aquele cara que tá junto com o Ravi, o papel do Anthony Ramos, ali no grupo deles, é uma espécie de imediato, o primeiro oficial do grupo dele, é o cara que tá ali o tempo todo colocando o Ravi no prumo e vamos seguir os nossos objetivos. Esse papel é feito pelo David Corenswet, que é ninguém mais, ninguém menos do que o próximo Superman do cinema. Sim, o filme que o James Gunn está preparando, uma nova história do Superman na DC, na Warner, é estrelado pelo David Corenswet. Então, se você quer ter aí um gostinho do próximo Superman, já preste atenção nesse cara. Então é isso, Twisters leva 2,5 estrelas deste que vos fala em 5, e eu quero saber a sua opinião. O que você achou de Twisters? Conta pra mim. Pra falar comigo, você já sabe, basta me mandar uma mensagem através da caixa de comentários aí do Spotify, usar as minhas social networks, eu sou o @RodrigoJames no X, no Instagram, no Threads e no Blue Sky. Você pode também me mandar uma mensagem através do meu site, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S. E finalmente,
colocar um comentário aí embaixo no YouTube se você estiver ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto a qualquer momento com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até a próxima!